Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso de História da Igreja. Essa é a nossa 23ª aula. E na aula de hoje nós vamos falar do primeiro concílio ecumênico da Igreja, o Concílio de Nicéia, ou primeiro concílio de Nicéia do ano 325. Caso você goste dessa nossa aula, deixe aí o seu like, deixe aí a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, acompanhe a nossa catequese, divulgue o nosso canal entre os seus amigos, no meio da sua paróquia, do seu movimento, por meio das suas redes sociais. Ajude-nos a levar essa catequese gratuitamente a todos os interessados, a todo o povo de Deus. Fique conosco e vire a página. Durante o seu ministério público, o nosso Senhor escolheu, ensinou e formou 12 apóstolos. A esses apóstolos coube o governo inicial da Igreja. Com o passar do tempo, esses apóstolos constituíram sucessores, que foram chamados de episcopos, uma palavra grega que significa governo, superintendência, superintendente. Posteriormente, o termo grego episcopo foi traduzido para o latim como bispo. Os bispos atuais da Igreja Católica constituem, por sucessão, os substitutos dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos. De tempos em tempos, os apóstolos se reuniram para tratar de assuntos relacionados à doutrina, à fé e à administração da Igreja. Essa necessidade de reuniões se mostrou necessária também no decorrer da história da Igreja. A primeira grande reunião dessa natureza aconteceu em Jerusalém para tratar da controvérsia de Antioquia. Isso está narrado por São Lucas no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse é um dos temas aqui do nosso curso de História da Igreja. Você pode encontrar na nossa playlist. E nos séculos seguintes, a Igreja se reuniu também na forma de sínodos e concílios, com o fim de tratar da organização da Igreja, de questões disciplinares e de questões doutrinais. Os concílios são as reuniões de maior importância, porque tratam de aspectos relevantes da fé católica, da disciplina e da administração da Igreja. Os concílios podem ser locais, os concílios podem ser universais, isto é, de toda a Igreja. São os chamados concílios ecumênicos. A palavra ecumênico, oikomene, deriva da junção da ideia de todos aqueles que habitam na casa comum, no mundo, todos os habitantes do mundo. Isso significa que o concílio ecumênico é um concílio de toda a Igreja. Nós temos aí os concílios locais, os sínodos locais, sínodos temáticos e outras séries de reuniões cujo exame e detalhamento não vem ao caso. Nós estamos tratando agora do Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico, isto é, o primeiro concílio de todos os bispos da Igreja. O primeiro concílio de Nicéia é também o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Ele aconteceu no ano de 325. Agora, nesse ano de 2025,
nós vamos completar 1700 anos do primeiro concílio de Nicéia. A ocorrência se deu exatamente entre os dias 20 de maio e 19 de junho de 325, na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, hoje a cidade de Izmit, na atual Turquia. O concílio foi convocado pelo imperador Constantino. O papa da época era o Papa Silvestre I. O Papa Silvestre I concordou com o imperador Constantino em relação à convocação de um concílio, mas não compareceu pessoalmente ao concílio. Antes, enviou um delegado que presidiu o concílio, o bispo Ócio de Córdoba. Quanto ao número de participantes do primeiro concílio de Nicéia, existem algumas divergências entre os historiadores. Tradicionalmente, aponta-se 318 bispos de todo o mundo conhecido da época, mas existem autores que apontam entre 250 e 318, não é? Embora o número 318 é afirmado com certa maioria de historiadores. Nesse primeiro concílio de Nicéia, nós tivemos alguns participantes ilustres, né, como Alexandre de Alexandria, Eustáquio de Antioquia, Pafúncio de Tebas, Potamão de Heraclena, Paulo de Neocesareia, Eusébio de Nicomédia, Eusébio de Cesareia, Nicolau de Mira e o bispo Ócio de Córdoba, não é? Juntamente com outros bispos que totalizaram esses 318 bispos. Os temas do concílio, os temas propostos e que foram discutidos foram, inicialmente, a controvérsia ariana, ou o arianismo. Em segundo lugar, a controvérsia acerca da data da Páscoa. Em terceiro lugar, o batismo dos heréticos. Em quarto lugar, o cisma de Meleciano. E, por fim, o Estatuto dos Prisioneiros da Perseguição de Licínio. O concílio de Nicéia, o primeiro concílio de Nicéia, produziu como documentos principais o Credo Niceno, em resposta ao arianismo, em resposta à controvérsia ariana, um conjunto de 20 cânones relativamente ao batismo dos heréticos, ao cisma de Meleciano e ainda a questão dos prisioneiros pela perseguição de Licínio, e ainda uma epístola sinodal. Esses são os dados gerais do Concílio de Nicéia. Vamos agora às questões mais específicas desse importante concílio. Vira a página. Uma questão relevante a ser discutida quando tratamos do primeiro concílio de Nicéia deve-se ao fato de ele ter sido convocado pelo imperador Constantino e não pelo Papa Silvestre I. Qual a razão? Qual o motivo, ou quais os motivos que levaram o imperador a se antecipar ao Papa Silvestre I e convocar um concílio? Ora, precisamos considerar alguns aspectos contextuais dessa época. Nós estamos no ano 325. Estamos apenas há 12 anos desde o fim da perseguição. A igreja está se organizando
está tomando pé da situação de si mesma como instituição, de si mesma como organização. Vamos pensar um pouco. A igreja tem início de uma maneira muito simples, logo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, contando apenas com os apóstolos e alguns discípulos. Ela permanece em Jerusalém e cresce em Jerusalém. A partir da perseguição de Estevão, nós temos um crescimento maior da igreja, porque os perseguidos, aqueles que foram dispersos de Jerusalém, a partir da perseguição liderada por Saulo de Tarso após a morte de Santo Estevão, esses perseguidos fugiram de Jerusalém e por onde passavam, disseminavam a mensagem de Cristo. Isso fez com que surgissem núcleos cristãos fora de Jerusalém. Dois muito específicos é a igreja em Damasco e a igreja em Antioquia. A partir da cidade de Antioquia, São Paulo, mais tarde, fará 3 viagens missionárias. Essas estão narradas no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas também temos o trabalho dos outros apóstolos que saíram pelo mundo a pregar o Evangelho e que, mesmo não estando narrados nos Atos dos Apóstolos, sabemos que esse trabalho dos apóstolos e mais o trabalho específico de São Paulo fez com que a igreja se espalhasse por quase todo o mundo de sua época, chegando inclusive a Roma. Mas, a partir do ano 64, a igreja já incomodava o Império Romano. E a partir daí tem início a perseguição romana. Porque a igreja experimentou inicialmente a perseguição apenas no âmbito de Jerusalém e da Judéia, por parte das autoridades religiosas de Jerusalém. Mas a partir do ano 64, a igreja vai experimentar a perseguição promovida pelo Império Romano. Essa perseguição vai se estender do ano 64 até o ano 313, quando o imperador Constantino, por meio do Édito de Milão, porá fim a essa perseguição. Então, quando você chega no ano 325 e a controvérsia ariana, a heresia denominada arianismo, está se agigantando e, de certo modo, ameaça a unidade da igreja, quando você chega no momento em que há a necessidade de convocação de um concílio para discutir a controvérsia ariana, você vai encontrar uma igreja católica que tem apenas 12 anos de liberdade, porque os seus tempos anteriores, a sua idade anterior, os seus 280 anos anteriores foram de perseguição. A igreja nasce sob a perseguição judaica e experimenta depois a perseguição romana. E no ano 325, a igreja tem apenas 12 anos de efetiva liberdade. É o momento de sua tomada de pé, é o momento de sua instalação, de sua organização, não é? De suas considerações acerca do seu papel. Então, nesse momento em que a igreja ainda está se situando nessa nova realidade, o imperador Constantino, que já é o imperador de uma instituição, o Império Romano, de longa data, de longa estabilidade, conseguiu antever a necessidade do concílio e, por isso, se antecipou ao Papa Silvestre I, embora esse tenha sido consultado
e tenha concordado com Constantino. E aí o imperador Constantino, então, convoca o Concílio de Nicéia. Portanto, em nenhum momento a convocação por parte do imperador é uma razão de diminuição da autonomia ou do prestígio do Papa Silvestre I, do Papa como líder da Igreja Católica. Vira a página. O Concílio de Nicéia, embora tenha tratado de vários assuntos, teve no arianismo o seu tema principal. A chamada controvérsia ariana foi efetivamente o tema central do primeiro concílio de Nicéia. Precisamos considerar o seguinte: no primeiro século, a Igreja esteve mais tranquila em relação às heresias ou às distorções da fé católica, porque ali estavam os discípulos, os apóstolos, aqueles que conviveram pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a partir do ano 80, quando vários dos apóstolos já estavam mortos, possivelmente apenas São João fosse vivo a partir do ano 80, os bispos de então eram aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Por isso que no estudo da patrística, da patrologia, nós vamos denominar os padres da igreja, os bispos importantes dessa época, de padres apostólicos, porque foram aqueles grandes bispos, aqueles grandes teólogos, que foram discípulos dos apóstolos. Por isso, padres apostólicos, como Clemente Romano, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. No século II, quando esses próprios padres apostólicos já tinham morrido, já tinham falecido, a igreja passa a ser liderada por bispos que foram discípulos dos padres apostólicos, isto é, bispos que não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo e nem os apóstolos, mas conheceram os bispos que foram discípulos dos apóstolos. Como, por exemplo, nós temos aí São Justino de Roma, Apolinário de Herápolis, Antenágoras de Atenas, Hipólito de Roma, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria. Esses homens que acabo de citar não conheceram pessoalmente os apóstolos, mas conheceram pessoas que foram discípulos dos apóstolos, como Clemente Romano, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Nesse momento, quando nós já estamos na segunda metade do século II, indo para o século III, o nosso Senhor já é uma figura historicamente distante. Nesse momento, começam a surgir heresias, começam a surgir distorções e questionamentos acerca da fé apostólica. Por isso, os padres da igreja desse período, como Justino de Roma, como Hipólito de Roma, Irineu de Leão e Clemente de Alexandria, são chamados pela história de padres apologetas, porque são esses os grandes defensores da fé católica no período que vai da segunda metade do século II para o século III. Então, nós estamos nos distanciando historicamente de Cristo e começam a surgir as heresias. É necessário que a igreja seja firme na manutenção
do depósito da fé. É nesse contexto que vai surgir a figura do Ário, um presbítero, um padre, que vai desenvolver uma heresia chamada arianismo. Esse é o tema principal do Concílio de Nicéia. Vira a página. O concílio teve início sob a presidência do bispo Ócio de Córdoba e mais tarde teve a copresidência do imperador Constantino, embora sem direito a voto. No início dos debates, Ário enfatizou a supremacia e a singularidade de Deus Pai, afirmando que ele é todo-poderoso, é infinito, é supremo e, portanto, deve ser maior que o Filho. Ário ensinou que o Filho foi criado e, portanto, teve um começo. Ora, dizia Ário, se o Filho teve um começo, houve um momento em que o Filho não existia. Sendo assim, a sua divindade, a sua existência é dependente, é secundária, é, portanto, inferior ao Pai. Ário chegou a sustentar a sua ideia por meio de dois textos bíblicos. O texto de São João, capítulo 14, verso 28, Evangelho de São João, quando Jesus diz: "O Pai é maior do que eu", e também o texto da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, quando São Paulo diz que Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, é o primogênito de toda a criação. É claro que, ao sustentar a sua ideia com base nesses dois textos, Ário desconsiderou, em relação ao texto do Evangelho de São João, capítulo 14, verso 28, o fato de Jesus ter uma natureza também humana, além da natureza divina. E não conseguiu compreender bem a ideia da primogenitura exposta por São Paulo. Contrariando Ário, Alexandre de Alexandria, Atanásio, Nicolau de Mira e os outros defenderam a ideia de que o Pai e o Filho sempre existiram juntos, eternamente e consubstancialmente. O argumento ariano de que o Filho foi criado pelo Pai foi combatido por Alexandre de Alexandria, que afirmou que o Logos, o Verbo eterno, o Filho, quando se diz eternamente gerado, não se está aí considerando um começo. Quando se diz gerado, não se presume um momento em que ele não existiu, porque essa geração do Filho a partir do Pai ocorre por toda a eternidade, sem um princípio, sem um momento. Isto é, Deus, em toda a sua eternidade, fora do tempo e do espaço, gera o Filho. Portanto, o Filho e o Pai são eternos, juntos, coexistentes e da mesma substância. Afirmava também Alexandre que a visão ariana destruía a unidade da divindade e tornava o Filho desigual ao Pai. E criaria aí uma situação que contrariava as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 30, "Eu e o Pai somos um". Quando diz também no Evangelho de São João 14, verso 9, "Quem vê a mim, vê o Pai". E contradiz também o texto do prólogo do Evangelho de São João, "E o Verbo era Deus". Em suma, o próprio Atanásio diz que o Filho não teve um começo, mas teve uma derivação eterna do Pai. Portanto, era coeterno com ele e igual a Deus em
tudo. Ou seja, o Pai sempre gerou o Filho desde toda a eternidade, sem um começo. Mas na própria eternidade do Pai, nós contemplamos a geração perene, permanente e infindável do Filho. Esses foram os argumentos contrários a Ário. Ao final, o concílio declarou que o Filho era verdadeiro Deus, coeterno com o Pai e gerado de sua mesma substância em toda a eternidade, argumentando que tal doutrina codificava melhor a apresentação bíblica do Filho, assim como a crença cristã tradicional sobre ele, transmitida desde o tempo dos apóstolos. Essa crença foi expressa de maneira clara num credo produzido por esse concílio, o chamado Credo Niceno. O concílio usou um termo grego, homoousios, para definir que o Pai e o Filho têm a mesma substância. É nesse sentido que hoje nós temos a redação do item 465 do Catecismo da Igreja Católica, que sintetiza esse raciocínio da seguinte forma. Anote aí. As primeiras heresias negaram menos a divindade de Cristo que a sua verdadeira humanidade. Desde os tempos apostólicos, que a fé cristã instituiu sobre a verdadeira encarnação do Filho de Deus vindo na carne. Mas a partir do século III, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Samósata, num concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou no seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homoousios ao Pai, isto é, da mesma substância, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus saiu do nada e devia ser de uma substância diferente do Pai. Nós temos aí a palavra ousia, uma palavra da língua grega antiga que significa substância ou essência. No concílio de Nicéia, usou-se o termo homoousios para se referir à natureza do Pai e do Filho. Homoousios, no sentido de que homo, semelhante, igual, ousios, substância. O Pai e o Filho são da mesma substância. Cuidado, porque existe a palavra grega homoiousios, que significa substância, essência similar. O concílio afirma que o Pai e o Filho são da mesma substância, são homoousios. Nada obstante a condenação do arianismo pelo concílio de Nicéia, o que restou de todo evidenciado pelas exposições do Credo Niceno, a questão não foi completamente resolvida. Em termos práticos, em termos formais, houve a condenação, mas em termos práticos, o arianismo continuou a existir, continuou a ser disseminado na Igreja, mesmo durante algumas décadas depois do Concílio de Nicéia. Infelizmente, questões políticas e territoriais causaram uma enorme confusão depois do concílio. Atanásio, que foi um dos grandes líderes do concílio e opositor de Ário, foi exilado de sua sede, de sua sé, da sua igreja, sendo tal exílio protagonizado pelo próprio imperador Constantino, o que fez de Ário uma espécie de quase vitorioso tardio. Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona continuarão 50 anos depois do Concílio de Nicéia a combater o arianismo e suas consequências no seio da Igreja. Nada obstante as dificuldades políticas, nada obstante ao erro de Constantino
em exilar Atanásio, fato que não tinha nenhuma relação com o concílio, diga-se de passagem. A importância do concílio está na afirmação de que o nosso Senhor Jesus Cristo é Filho do Pai, gerado antes de todos os tempos, gerado eternamente, não criado e consubstancial ao Pai, como rezamos hoje no credo niceno-constantinopolitano. Vira a página. Outro tema tratado no Concílio de Nicéia foi o debate sobre a Páscoa. A Páscoa cristã sempre foi celebrada ou esteve ligada à Páscoa judaica, a festa dos pães ázimos, uma vez que Jesus foi morto numa sexta-feira da semana da Páscoa judaica e ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Originalmente, os cristãos celebravam a Páscoa no mesmo período em que os judeus celebravam sua Páscoa. No final do terceiro século, alguns cristãos começaram a expressar alguma insatisfação e dizia que não precisavam ficar nessa dependência do calendário judaico e que os judeus estavam errando na identificação do mês de Nissan, o mês definido por Moisés lá para a celebração da Páscoa. Então, os cristãos começaram a ter uma insatisfação com essa data e isso gerou a chamada controvérsia da Páscoa. A controvérsia entre aqueles que defendiam os cálculos independentemente e aqueles que defendiam a confiança contínua no calendário judaico foi formalmente resolvida pelo concílio, que endossou um procedimento independente que esteve em uso por algum tempo em Roma e Alexandria. A Páscoa deveria ser um domingo em um mês lunar escolhido de acordo com critérios cristãos. A supressão do cisma meleciano também foi outro assunto importante que antecedeu o Concílio de Nicéia, mas foi nele debatido. Vamos considerar um pouco aqui essa questão do meleciano. Durante a perseguição promovida pelos imperadores Diocleciano, 302-305, e Décio, no ano 306, vários bispos e presbíteros religiosos abandonaram suas sedes, abandonaram suas igrejas, as paróquias, para se salvar, para buscar um refúgio. Um deles era um patriarca chamado Pedro I, de Alexandria. Um camarada chamado Melécio, aproveitando-se da sede vaga, deixou Licópolis, que era a cidade dele, e se apossou do patriarcado de Alexandria. Por quê? Porque Pedro, o patriarca, tinha fugido com medo da perseguição. Com o fim das perseguições, Pedro voltou à sua diocese em Alexandria. Mas quem estava lá? O Melécio. Então, Pedro convocou um concílio de Alexandria em 306 para depor o Melécio sob a acusação de se apropriar do episcopado, que não era dele, né? E de ser um apóstata, né? Isso durante as perseguições do Diocleciano. Numa nova perseguição aos cristãos, Pedro I foi martirizado e Melécio, aquele que ocupara ilegitimamente a sede de Alexandria, foi desterrado. Quando a perseguição diminuiu, o Melécio então voltou do exílio e formou uma hierarquia cismática onde manteve as suas posições e sua relação e suas ideias, né? E depois ele se aliou aos arianos, para se opor à igreja da época. O primeiro concílio de Nicéia, então, teve de considerar a conduta de Melécio, né, e considerá-lo como herege, condenando juntamente com o Ário. Esse é o problema do cisma meleciano, né? Um cara ali que aproveitou o momento em que Pedro
o bispo fugiu com medo da perseguição e se apossou da sede episcopal. Vira a página. O Concílio de Nicéia e a Trindade. Quando o Concílio de Nicéia tratou do arianismo, ele se centrou mais na discussão da natureza de Cristo e sua condição de coeternidade com o Pai e mesma substância, consubstancialidade. De modo que o Concílio de Nicéia não adentrou propriamente no tema da Santíssima Trindade, não definiu a Santíssima Trindade. É certo que antes de Nicéia, vários teólogos católicos já defendiam a Trindade, já defendiam a ideia da Trindade, e isso, de certa forma, até fortaleceu o Concílio de Nicéia quando se afirma a consubstancialidade entre o Filho e o Pai, embora o Concílio não tenha tratado da pessoa do Espírito Santo, que vai ser tratado depois no concílio seguinte, no Concílio de Constantinopla. O que acontece é que Orígenes, que viveu ali entre 185 e 254, e Tertuliano, entre 160 e 220, já falavam da divindade de três, já falavam da Santíssima Trindade, né? Então, nós temos aí uma situação em que o concílio passa perto do tema da Santíssima Trindade, mas não o debate diretamente. O concílio e o cânon bíblico. Embora fosse um tema também de grande debate naquela época, né, estava se formando o cânon do Antigo e do Novo Testamento, já circulavam listas de livros que determinados grupos, determinados bispos, né, consideravam canônicos, consideravam inspirados por Deus. É certo que o concílio não entrou diretamente nesse tema, né? O concílio não chegou nesse tema. Nesse momento, ano 325, nós tínhamos a Septuaginta, não é? Que era uma tradução do Antigo Testamento, né, para o grego. Nós tínhamos o Novo Testamento em grego e nós tínhamos uma lista ali de livros que se supunham inspirados, mas a igreja ainda não tinha definido quais livros da Septuaginta formariam o Antigo Testamento e quais livros e cartas e escritos comporiam o Novo Testamento. Mas sabe-se que no norte da África, esses livros da Septuaginta e do Novo Testamento, do que viria a ser o Novo Testamento, já estavam sendo traduzidos para o latim. Essa situação vai ser resolvida mais tarde, lá pelo ano 380, quando o Papa Damaso I incumbir a São Jerônimo a organização definitiva das Sagradas Escrituras. Vira a página. O principal documento do Concílio de Nicéia é o Credo Niceno de 325. Porque esse credo, ao definir a fé católica, vai afastar formalmente toda a concepção ariana da inferioridade de nosso Senhor Jesus Cristo e vai colocá-lo na condição que os apóstolos creram e divulgaram originalmente. Diz assim o Credo Niceno: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra,
o qual, por nós homens e para nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. Esse credo, ao lado do credo dos apóstolos, teve vigência até o credo niceno-constantinopolitano, que vai ser o resultado do concílio seguinte, nossa próxima aula. Esse credo sintetiza a posição da Igreja no ano 325. E ele já é completo em si, embora será mais, vamos dizer assim, aprimorado, será mais esclarecido, será mais substancial quando, no Concílio de Constantinopla, nós tivermos a complementação desse credo, né, fazendo nascer assim o chamado credo niceno-constantinopolitano. Esse é o principal documento do Concílio de Nicéia. A importância do primeiro Concílio de Nicéia é ímpar. Inicialmente, por ser o primeiro concílio ecumênico da Igreja, a primeira experiência da Igreja que reuniu todos os bispos sob a autoridade de um delegado papal para discutir temas essenciais, temas importantes, temas de fé e de pastoralidade para o bom andamento da Igreja. A importância do Concílio de Nicéia é também em razão do seu objeto principal, a definição da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai abrir espaço para a definição da natureza do Espírito Santo e da composição do dogma da Santíssima Trindade. A importância do Concílio de Nicéia, do primeiro Concílio de Nicéia, se dá também para a própria organização da Igreja, que a partir de agora terá 21 grandes concílios convocados para solucionar questões de fé, de disciplina, de administração e de jurisdição da Santa Igreja Católica. Que Deus nos faça fortes para seguirmos aquilo que foi decidido, que foi definido no primeiro Concílio de Nicéia. Que olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o próprio Deus Pai, Deus Filho, consubstancialmente unidos, consubstancialmente existentes desde toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.